rogamos ao nosso Senhor e Mestre Jesus que abençoe o caminho de todos nós. E agradecemos a esse Mestre por excelência, essa salutar oportunidade que temos hoje de podermos fazer alguns comentários acerca do capítulo de número 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas palavras do Mestre: pedi e obtereis. O pedir e obtereis de Jesus, ele não significa somente o falar articulando sons, mas é principalmente o nosso agir, o nosso pensar, a nossa forma de viver. O pedir e obtereis, ele tem vários significados, mas todos eles estão de acordo com o grau evolutivo de cada criatura. Muitos espiritualistas estão alinhados quanto à lei do karma, a lei de causa e efeito, da lei de fazer justiça, de dar aquilo que o ser merecer. Essa frase nos faz lembrar Paulo de Tarso em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, onde ele registrou: o que o homem semear, isso também ceifará. Então, para nós, cada vez mais fica claro que se eu faço o mal, eu estou trazendo o mal para meus próprios caminhos. Mas se eu faço o bem, receberei o bem pelas mãos sábias dessa mesma justiça. E está aí a grande dificuldade para o espírito humano, da terra e do além-terra, por desconhecerem esse preceito. E para aqueles que conhecem, a grande dificuldade está em praticá-lo quando são chamados ao testemunho como alunos do Cristo. O pedir e obtereis também é súplica, feita com benevolência, com humildade, com obediência e com sinceridade. Quando oramos, nós expomos o melhor dos nossos sentimentos e pedimos a Deus que os abençoe para que nossos sentimentos se multipliquem. O pedir e obtereis é, por exemplo, o patrão para com o seu funcionário, ajudando-o quando for necessário, compreendendo o indivíduo, às vezes fazendo o que ele faz, estabelecendo a disciplina, sem arrogância, sem humilhação. O pedir e obtereis também é o funcionário para com seu patrão, cumprindo o seu dever, como assim deve ser. Então, tanto quanto o outro recebem aquilo que dão. O pedir e obtereis também são os pais para com seus filhos, os filhos para com seus pais. É Estado para com Estado, é nação para com nação. Enfim, meus irmãos, os caminhos do pedir e obtereis se expressam em todos os lados da vida. O pedir e obtereis é o direito de herança que nós temos do suprimento maior, desde que tenhamos idade para recebê-la. Sim, alcançamos o momento de tratarmos sobre maturidade. Quantos irmãos nossos estão zangados com o Senhor dos Universos porque pensam que Deus não os ouve, porque as suas preces não foram ouvidas. Mas, em verdade, é importante que nossos irmãos que pedem a esmo, que eles possam compreender que regula a lei, que somente recebe o amor aquele que dá. Sim, para que possamos receber, nós temos que dar, e dar com desenvoltura. Dar os nossos próprios recursos, a nossa tolerância, a nossa compreensão, o nosso tempo, o nosso ombro, o nosso conhecimento, a nossa palavra de carinho. E se você tiver condições,
que dê alimento para aqueles que passam fome, que dê vestes para aqueles que estão nus. E então, meu irmão humanidade, você será um escolhido, porque estará prestes a receber em abundância as bênçãos de Deus. Nosso querido Emmanuel, ele nos ajuda a ter maior entendimento sobre o tema no qual estamos discursando. E tomamos como referência o que foi encontrado no livro Esclínio de Luz, psicografado por nosso querido Chico Xavier. Assim nos diz Emmanuel: quem pede a riqueza material não se previne contra as tentações da ociosidade e do egoísmo, certamente obtém a fortuna, de mistura com amargas provações. Quem pede a beleza física e não trabalha contra a vaidade, costuma receber a graça do equilíbrio orgânico em associação com dolorosas inquietudes. Quem roga o bastão da autoridade e não se imuniza contra o vírus da tirania e da violência, sem dúvida guardará o poder humano entre nuvens de maldição e de sofrimento. Quem solicita os favores da inteligência e não se esforça para destruir em si mesmo os germes do orgulho, adquire os talentos da intelectualidade revestidos das grandes ilusões que ajorram a alma invigilante nos despenhadeiros do remorso tardio. Não é a riqueza material que fere os interesses do espírito, e sim o mau uso que fazemos dela. Não é a forma aprimorada que perturba a consciência, e sim a nossa atitude condenável na mobilização dos favores da vida. Não é o poder que humilha a alma, e sim a nossa conduta menos digna dentro das aplicações dos recursos que nos dizem respeito. Não é a inteligência que nos projeta no abismo do infortúnio, e sim a nossa diretriz reprovável nos abusos do raciocínio. Pedi e obtereis, ensinou o Mestre. Depende da nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Tudo é bom para quem cultiva a bondade. Tudo é puro para quem guarda a pureza do coração. Quem se ilumina jamais luta com as trevas que lhe fogem à presença brilhante. Servamos, pois, a Deus onde estivermos, procurando com o serviço incessante do bem, descobrir-lhe a divina vontade, de modo a cumpri-la hoje, aqui e agora, em favor da nossa própria felicidade. Como espíritos milenários que nós somos, quantos equívocos lamentáveis nós já realizamos. E quantas vezes a dor mestra nossa bateu à porta do coração de cada um de nós. E o sofrimento chegou. Para que possamos ter forças para suportarmos as consequências dos nossos desenganos, que possamos utilizar a poderosa força que está ao alcance de cada um de nós, que é a oração. Em Mateus, capítulo 6, versículo número 6, Jesus nos diz: quando orardes, entre em teu quarto íntimo e ora a teu Pai em segredo, e teu Pai, que vê no segredo, te recompensará. Ora teu Pai, ao nosso Pai, no quarto da tua casa, no teu quarto íntimo, e Deus te dará as bênçãos do entendimento das suas leis. A oração é deveras importante para todos nós. E ela é tão importante de tal forma que até mesmo nosso Senhor e Mestre Jesus, o ser de maior vibração que pisou na terra, orou. Imagine nós que estamos com raízes profundas nas trevas de nós mesmos.
Muitos de nós estamos conectados pela dor. É ela que nos faz olhar para o alto. Nosso Senhor e Mestre Jesus, em seu discurso registrado no livro Jesus Voltando, nos diz: Deus quer que o que sofre seja consolado, e o que sofre bem, bem-aventurado. O sofrimento nos remete à pergunta de número 924 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec questiona a males que, independente da ação do homem, atingem mesmo os mais justos, a meio de evitá-los? E o Espírito de Verdade, dentre outras coisas, responde: não. Deve resignar-se, sofrer sem murmurar, se quer progredir. Então, cada um de nós, que temos as nossas cruzes, algumas mais leves, outras mais pesadas, que possamos sublimarmos as nossas dificuldades na reparação ou no aprendizado com coragem, sem blasfemar, sem criticar, sem injuriar, sem falar mal de ninguém e nem culpar a ninguém o mal que nos acometem. Que todos nós possamos dar graças a Deus por estarmos reunidos. Não de forma presencial como há algum tempo atrás, mas estamos reunidos pelo pensamento e pelas circunstâncias que dizem respeito à vida de cada um. Porque nesse momento em que pela vibração que estamos envolvidos, a verdade chega à nossa consciência no entendimento em que o fardo de Jesus verdadeiramente é leve e seu jugo é suave. E para que possamos errar cada vez menos, não somente nessa existência, mas em tantas outras que estão por virem, que possamos tomar como diretriz primeira em nossas vidas o maior código de ética que se tem notícias, que é o Evangelho, meus irmãos de humanidade. Pois o Evangelho, ele nos convida para a luz de Deus. Ele nos convida para a nossa libertação espiritual. Nos convida o Evangelho para o conhecimento de nós mesmos. O Evangelho, meus irmãos, nos convida para a reforma interior. Jesus, com a sua palavra, nos convida para grandes batalhas. Não como aqui na Terra, em que os soldados têm que caminhar quilômetros e quilômetros para encontrar os seus inimigos. No nosso caso, não. Nosso campo de batalha está dentro de nós mesmos. E uma batalha feroz, pois os inimigos são muito mais perigosos porque eles se disfarçam em variadas roupagens. É o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade, é a maledicência, enfim, os maus costumes. Que todos nós possamos ser vencedores, porque vencedor é aquele que consegue superar as suas más tendências. Que nós possamos ajudar aqueles que porventura possam sofrer mais do que nós. Que possamos ajudá-los a caminhar nos trilhos da vida, revestidos pela esperança que ora estamos envolvidos. Pedi e obtereis, meus irmãos. A ponte entre o céu e a terra está estabelecida quando Jesus ensinou o espírito humano a orar. A oração, ela é composta de palavras, mas na verdade ela é sentimento. Deus não ouve as palavras, Ele as sente. Deus, Ele percebe os seus desejos mais íntimos, os seus sentimentos mais profundos. Então, quando estamos, por exemplo, com o nosso coração envolvido pela mágoa, a mágoa ela interfere na qualidade da vibração. Então, as nossas palavras podem estar em condições perfeitas, mas todo sentimento que está desalinhado com as leis de amor,
ele desafina o contexto. Importante se atentar, irmão e humanidade, quando você pedir a Deus saúde, sim, você pode pedir saúde, sim, mas antes, verifica o quanto de lixo emocional você guarda aí dentro de você. Peça, sim, a Deus que possa afastar as suas perturbações espirituais. Peça, sim, mas antes, rogamos que você verifique o seu padrão de pensamento. No diz respeito a pensar, quantas personalidades nós temos dentro de nós? Sim, por exemplo, defendemos a verdade? Sim, nós defendemos a verdade. Mas quantos de nós têm a dificuldade de largar a mentira? Nós ensinamos as pessoas que elas devem ser boas, fazer caridade, a doação de seus recursos. Sim, assim ensinamos. Mas quantos de nós, quando chega o nosso momento de doar, o egoísmo, o sentimento do melhor para mim domina? Nós ensinamos que o amor deve reger a relação entre os seres, mas quantos de nós, volta e meia, nos percebemos envolvidos pela ira? Que nós possamos deixar de ser essa personalidade multifaceada que somos e passemos a ser a personalidade cristificada, como assim deve ser. Que você possa pedir a Deus que te abençoe. Sim, peça. Mas não se esqueça de cada manhã você se harmonizar com toda a criatura, com todos os irmãos de humanidade e agradecer as dádivas e as lições em que lhe foram ofertadas. Você pode pedir saúde? Sim, mas não se esqueça de perceber as brechas das doenças. Você pode pedir a felicidade? Pode sim. Mas não se esqueça de fazer a sua parte e de deixar a felicidade em qualquer lugar que você vá. Que você possa pedir tolerância de Deus frente às tuas faltas. Mas não se esqueça também de usar de tolerância e compreensão com as dificuldades dos nossos irmãos de caminhada. Porque Deus tolera e compreende as tuas faltas. Pedi e obtereis, meus irmãos. A mente que sabe pensar, a alma é feliz. O coração, as mãos que sabem ajudar, a mente se alegra. O coração se alegra. Peça e tenha certeza que a inspiração, o aconselhamento virá. Mais uma vez, com muito respeito, nós nos despedimos de todos. Que assim seja.